aqui, beleza? Bora começar a angiospermas. Eu tenho que ajustar isso, mano. Porque senão fica muito ruim. Eu acho que eu vou começar a segurar assim, como se fosse um microfone. O que vocês acham? As angiospermas, assim como as gimnospermas, são vasculares e não dependem de água na sua reprodução. Porém, é diferente das gimnospermas, que não possuem frutos para proteger suas sementes. Nesse caso, nós temos os frutos dão mais proteção às sementes, fazendo assim mais fácil a sua disseminação. Essas plantas são de grande importância para a maioria dos seres vivos, inclusive nós humanos, pois as suas flores e frutos são muito nutritivas para qualquer um dos animais. Algumas não para outros, mas muito para outros também. Vale também se lembrar que as angiospermas são matéria-prima para vários produtos. Uma dessas árvores angiospermas que são matéria-prima para muitas coisas é o pau-brasil. É localizado aqui no Brasil, obviamente, na Mata Atlântica. As angiospermas são divididas em dois grupos, que são separados pela quantidade de cotilédone que há presentes neles. O cotilédone é uma reserva especial da folha, cuja função é transferir reservas alimentares para sementes. As angiospermas monocotiledôneas possuem apenas um cotilédone e as dicotiledôneas dois cotilédone. As monocotiledôneas possuem raízes fasciculadas. Trata-se de um conjunto de raízes que se ramificam em uma forma homogênea, pois todas possuem mais ou menos o mesmo tamanho e saem da mesma região, formando meio que as raízes são tipo cabelo, sabe? Sabe o Cebolinha? Pensa o cabelo do Cebolinha virado... Eita, já virei o Cebolinha também, confundindo R com L. Virado de cabeça para baixo. Esses fiozinhos são mais ou menos do mesmo tamanho e vêm do mesmo lugar. Ou seja, forma meio que uma cabeleira. As raízes são meio que uma cabeleira. Esse é o exemplo mesmo do livro, então não me julguei. As dicotiledôneas se diferenciam das monocotiledôneas, pois dela partem ramificações laterais e um aqui que vai mais para baixo, em vez de um pouco mais para os lados, que é chamado de raiz pivotante, esse tipo de raiz. Essa foi a parte mais difícil do vídeo, porque aqui no meu livro descreve como... Eita, pera, tá meio ruim aqui. Eita. Essa foi a parte mais difícil de fazer até agora, porque aqui no livro ele descreve as folhas das monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Só que, tipo, ele não fala muito bem como é, ele mostra a imagem. Só que iria ficar meio difícil para eu mostrar a imagem para vocês, eu fiz meio que alguns desenhos. As monocotiledôneas têm nervuras nas suas folhas, que são essas daqui, ó, que eu tô mostrando aqui, ó. E as dicotiledôneas têm nervuras também, só que são ramificadas, desse jeito aqui. Então, a diferença de folhas entre as monocotiledôneas e as dicotiledôneas estão aí. Beleza? Nervuras paralelas. Esqueci de falar isso por um segundo.
Antes da gente passar aqui para um assunto, eu vou falar aqui para vocês. Me seguir lá no Instagram, Google1227. E é isso. Agora vamos passar para a reprodução das angiospermas. As flores são os órgãos reprodutores das angiospermas. Nelas ocorre a produção de células reprodutoras masculinas e femininas, que possibilitam a reprodução sexuada das plantas. E a partir daí, o surgimento do fruto e da semente. Desculpa, eu não consegui memorizar isso, aí eu tive que ler enquanto eu falava, mas acho que ficou bom. Agora que eu vou falar as partes das plantas. Tem a haste, que é a que prende a flor ao caule, aquele tubinho lá. O cálice, que é um conjunto de células o quê? De folhas modificadas, geralmente verdes, chamadas de sépalas. A corola, que bem são as pétalas, é um conjunto de folhas modificadas coloridas. O androceu, que é a parte masculina da flor. Também tem um gineceu, que é a parte feminina da flor. O ovário, que é uma parte mais dilatada e fica presa na base do carpelo, que é uma coisa do gineceu. Eu acho que eu devo explicar melhor. O carpelo são meio que as folhas do gineceu. O estigma, que é uma parte pegajosa que fica em cima do carpelo, que nela é onde gruda o pólen, que é como algumas flores mandam seus genes para outras. E o estilete, que liga o estigma ao ovário. O fruto, ele é um órgão exclusivo das angiospermas, que em seu interior é possível encontrar uma ou mais sementes, que se originaram dos óvulos fecundados. Há dois tipos principais de frutos, os carnosos e os secos. Os frutos carnosos apresentam o pericarpo suculento e comestível, rico em substâncias nutritivas, enquanto nos frutos secos ele obviamente é seco e algumas vezes duro, ou seja, não é muito comestível. Quando comemos maçã, pera, caju ou morango, não nos alimentamos com o verdadeiro fruto da planta, pois a parte suculenta e comestível não se originou do ovário da flor, e sim de outras partes. Nesse caso, estamos falando em pseudofrutos, ou seja, falsos frutos, porque, como já explicado, o verdadeiro fruto é aquele que se desenvolve a partir do ovário da flor, ou seja, o que protege a semente. Agora eu falei besteira. Os dois protegem a semente, só que um é meio que fabricado no ovário junto e o outro é meio que se junta. Na maçã e na pera, por exemplo, a parte que normalmente comemos desenvolveu-se do receptáculo da flor. O verdadeiro fruto desses vegetais é aquela parte mais interna e escura que se desenvolve nas sementes. Gente, desculpa, porque esse é um vídeo um pouco mais longo e eu tô tendo que ler. Mas desculpa, sério mesmo, eu espero que o conteúdo esteja legal pra vocês e bora continuar. As sementes desenvolvem-se a partir dos óvulos fecundados. Elas guardam em seu interior o embrião que originará a futura planta. Para que a semente germine, é necessário que ela encontre no ambiente algumas condições essenciais, como umidade, temperatura adequada e oxigênio.
De modo geral, depois de estarem formadas e amadurecidas, as plantas encontrando as sementes, encontrando o ambiente adequado, logo germinam. Assim que as condições ambientais de umidade e temperatura se tornarem favoráveis, ela começa a germinar. No início, absorvem água água do meio e incham. Devido à intensa entrada de água, a casca não acompanha esse aumento de volume e se rompe. O embrião, então, começa a crescer no interior da semente. A primeira parte que surge para fora da semente é a raiz, que começa a penetrar verticalmente ao solo, ramificando-se e transformando-se no sistema radicular da planta. As folhas realizam principalmente as funções de fotossíntese, transpiração e trocas gasosas. Ao realizar a fotossíntese, o vegetal produz as substâncias orgânicas nutritivas que necessita para se manter vivo, utilizando para isso energia luminosa. Eu não vou precisar explicar aqui a fotossíntese, né? Pois é um processo bem simples e a maioria de vocês já sabe como é. Agora eu vou falar da transpiração. A transpiração é um mecanismo através do qual a planta perde água na forma de vapor. Permite o controle da temperatura, pois ao evaporar a água retira o calor da superfície da folha, refrescando-a. E bem, terminamos. Angiospermas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele até foi um pouco mais curto do que eu pensei. Mas é isso. Agora eu vou postar no YouTube. Espero que vocês gostem. Deixa o like. Me segue no Instagram, Google227. E muito obrigado por vocês terem vindo até aqui.